Eis que Deus é a minha salvação. Nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Isaías capítulo 12, verso 2. Olá, bom dia. Estamos iniciando aqui mais uma manhã, mais um dia nós recebemos como presente do nosso Deus. Queremos clamar a Ele que esteja ao nosso lado no decorrer desse dia. Tenho certeza que na companhia dEle, esse dia será um dia de muitas vitórias, um dia de bênção. O profeta Isaías, no seu livro, capítulo 12, verso 2, ele fala: Eis que Deus é a minha salvação. Nele confiarei, não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, o meu cântico, e se tornou a minha salvação. É o que de fato Deus é para cada um de nós. Ele é a nossa salvação, nós confiamos nele, não temeremos, porque ele é a nossa força, o nosso cântico, e ele de fato é a nossa salvação. Que Deus o abençoe no decorrer desse dia, que esse dia seja um dia de bênção para todos nós. Estamos estudando a epístola do apóstolo Paulo aos irmãos ali de Éfeso, e nessa manhã quero convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia no capítulo 5, no verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. O apóstolo Paulo, no capítulo 5, ele está a exortar os irmãos ali de Éfeso a viver uma vida santa no Senhor. O seu objetivo principal aqui nessa epístola é levar aqueles irmãos a abandonarem as práticas pecaminosas e passar a viver uma vida escondida no Senhor, ligada ao Senhor. Ele inicia falando no capítulo 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Paulo estava aqui fazendo um apelo inicial aos irmãos ali de Éfeso a viverem uma vida escondida, pessoalmente ligada na pessoa de Jesus Cristo. Imitarem a Jesus em todas as suas áreas. Nós precisamos aprender com Cristo, da maneira como Ele olhou para cada um de nós e nos amou quando nós ainda estávamos envolvidos no pecado. Nós também precisamos ter esse olhar nos dias de hoje. Olharmos para os nossos irmãos, para aqueles que estão ao nosso lado, para aqueles que estão perdidos e termos o mesmo olhar de Jesus Cristo. Fazendo isso, nós estamos seguindo, imitando a Jesus Cristo, porque Ele espera que nós, que um dia conhecemos a Ele, nós possamos também agir da mesma forma. No capítulo 5, o verso 14, o apóstolo continua citando e orientando a sua igreja, pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Havia uma preocupação do apóstolo Paulo com a igreja de Éfeso, porque ele temia que aquela igreja pudesse dormir, pegar no sono, e se esquecer que Jesus Cristo tinha prometido a eles a vida eterna. E, consequentemente, vivendo nesse mundo, seriam seduzidos pelo secularismo e trabalhos, afazeres, compromissos, lazer, vida cotidiana, se esqueceriam de que Deus estava com os seus olhos voltados para os seus filhos nessa terra e que fomos chamados a ser separados do mundo, a vivermos uma vida diferente daqueles que não conhecem a Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, quando está falando aqui para a igreja de Éfeso, desperta tu que dormes, a preocupação é que espiritualmente aqueles irmãos adormecessem, se tornasse e caísse no formalismo de viver uma vida cristã. Ir à igreja simplesmente pelo fato de ir. Falar de Cristo simplesmente pelo fato de falar. Abrir a Bíblia sem que deixasse que a mesma pudesse conduzir as suas vidas. Se colocavam de joelhos e muitas vezes não tinham sentido do que estava fazendo. Participavam da cerimônia de comunhão, é como se estivesse participando de uma mesa comum. Paulo está aqui agora levando aqueles irmãos a entenderem que eles precisavam despertar. Deveriam estar atentos, deveriam de fato ter convicções do que estavam fazendo com as suas vidas aqui nessa terra, porque Jesus Cristo um dia, quando voltasse a essa terra, Ele irá trazer à tona todas as coisas. O livro de Apocalipse, capítulo 3, o verso 1 ao 3, há uma advertência de Deus à igreja de Sardes, e ele diz o seguinte: E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve:
Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás que a hora sobre ti virei. Apocalipse capítulo 3, o verso 1 ao verso 3. Quem olhava para a igreja de Sardes acreditava que estava tudo bem. E os irmãos estavam animados, entusiasmados, vivendo uma vida crescente no Senhor, crescendo no patamar da santificação, buscando a Deus, sendo verdadeiros adoradores. Mas o olhar de Deus, como um raio-x para a igreja de Sardes, ele conseguia perceber que dentro da igreja havia muitas pessoas que estavam morrendo espiritualmente. Eu entendo que hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, se nós pudéssemos ouvir diretamente uma voz de Deus falando a respeito da igreja do século presente, tenho certeza que Deus hoje também chamaria a atenção a muitos que estão dentro dela. Por isso, do nosso chamado a cada manhã, nos levantarmos, reavivarmos no Senhor, buscarmos a sua palavra, deixarmos que ela guie a nossa vida. Nós não podemos praticar e fazer as práticas religiosas simplesmente pelo fato de fazer. É necessário permitir que o amor de Cristo na cruz do Calvário mova o nosso coração e as nossas ações sejam resultado do amor pela pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. E ele então agora, no capítulo 5, o verso 25, ele menciona: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O apóstolo Paulo aqui usa agora uma analogia do casamento. E ele diz que o marido precisa amar a esposa como Cristo amou a igreja. Cristo amou uma igreja imperfeita. Cristo entendia que ele, como sendo o Deus criador de todas as coisas, precisava agir com amor para com essa igreja. E ele envia o seu filho aqui a esse mundo e permite que o seu filho perca a sua vida para que nós possamos ter o direito da vida eterna. E ele está dizendo aos maridos, às esposas, aqueles que estavam casados na igreja de Éfeso, que era necessário eles viverem essa vida de amor no mesmo patamar que Jesus Cristo amou a igreja. Nós não podemos esperar dentro do casamento que nós possamos amar as pessoas que são perfeitas. Porque se nós esperarmos amar aquele que é perfeito dentro do casamento, nós não conseguiremos nos manter casados com ninguém. Dentro do casamento, nós amamos pessoas imperfeitas, seres humanos que a cada dia estarão cometendo erros, e a cada dia e a cada manhã é necessário renovar a misericórdia e o perdão e o amor para com essas pessoas, porque entendemos que Deus age conosco da mesma forma. O apóstolo Paulo, ele fala, o verso 29, ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ele está dizendo, se vocês um dia se casaram, receberam a bênção de Deus, consequentemente vocês se tornaram uma só carne. Como é que alguém pode odiar a sua própria carne? Ele fala, nós nunca vimos isso. Se nós nunca vimos isso, então não tem como acontecer dentro da igreja irmãos passarem a odiar a sua própria esposa. É necessário amar, olhar para ela e ter aquele olhar como sendo a parte mais frágil. E é claro que o apóstolo Paulo também está levando aqui as irmãs a entenderem que elas devem respeitar o seu esposo, amar também ao seu esposo e olhar e ter esse olhar para com o seu esposo também de misericórdia, de perdão, dar uma segunda chance, porque este é o olhar bíblico de Deus para cada um de nós. Vivendo dessa forma, teremos a certeza que estamos agradando a Deus. E nós vivemos nessa terra para agradar ao Senhor. Nós vivemos nesse mundo em preparação para o mundo por vir, mas enquanto nós estamos aqui, nós em primeira mão precisamos agradar ao nosso Deus. No capítulo 5, o verso 16, o apóstolo Paulo fala com respeito à questão do tempo. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Veja que ele está tão preocupado com aquela igreja que ele tem o cuidado em falar para aqueles irmãos de que eles deveriam ter cuidado com o tempo que eles tinham de 24 horas.
Não deveriam usar o seu tempo de qualquer forma. Muitas vezes, o nosso tempo, e é claro que nós precisamos usar o nosso tempo para o trabalho, para dormir, cuidar de outras pessoas, tarefas domésticas, lazer e outras atividades. Mas nós não podemos nos esquecer que dentro do tempo de 24 horas, nós temos também que manter o nosso relacionamento com Deus. Cuidar da nossa esposa, cuidar dos nossos filhos. Nós podemos ganhar o mundo inteiro, mas se perdermos a nossa família, pouca coisa nós fizemos, nós não fizemos tudo que Deus espera que nós possamos fazer. É a nossa primeira igreja, é a nossa primeira responsabilidade. Nós precisamos cuidar daquilo também que pertence a Deus, da casa do Senhor. Nós temos que ter um olhar especial para com os nossos dons, para a edificação do corpo de Cristo. Nós temos que cuidar da nossa saúde, da nossa alimentação. Fazendo isso, nós estamos cuidando do templo do Espírito Santo. A carreira, a educação, finanças, tudo isso faz parte. E é um olhar que Deus espera que nós possamos ter. Agir dessa forma, nós estamos agindo com sabedoria. Agindo dessa maneira, nós estamos agindo em santificação. Agindo assim, nós estamos agradando ao nosso Deus. É claro, nós estamos vivendo nesse mundo, mas nós temos que entender que nós não somos cidadãos dessa terra. Nós somos cidadãos de um mundo por vir. Nós fazemos parte da Nova Jerusalém. Estamos aqui em preparação para uma vida por vir e a nossa responsabilidade a cada dia é para que possamos agradar a Deus em todas as nossas obras. Portanto, amigo, nessa manhã, ao iniciarmos esse dia, queremos pedir a Deus que Ele nos tome nas suas mãos. Que Ele nos abençoe de uma forma individual para que nós possamos ser imitadores do nosso Deus. Que nos nossos relacionamentos nós possamos ter o olhar de Jesus Cristo, a mesma forma como Ele nos amou. Quando nós estávamos envolvidos no pecado, Ele mesmo assim nos amou. Nós precisamos ter esse olhar para com as outras pessoas. No nosso relacionamento, no nosso casamento, nós também temos que amar os nossos familiares como Cristo nos amou. Amor ágape, o amor incondicional. Amando dessa forma, nós estamos agradando a Deus. O nosso amor deve ser de uma proporção que deve ser o modelo que Jesus Cristo um dia revelou na cruz do Calvário, ao ponto de se entregar pelo nosso semelhante. E nós precisamos também ter o cuidado com o tempo de 24 horas que o Senhor nos concede. Nós precisamos sim fazermos todas as atividades, mas não podemos nos esquecer de termos uma comunhão com Deus, de orarmos ao Senhor, de cuidarmos da nossa vida, da nossa família, da nossa saúde, do templo do Espírito Santo. Fazendo isso, nós estamos fazendo aquilo que Deus espera que nós possamos fazer. Quero pedir a Deus nessa manhã que Ele esteja ao nosso lado, nos abençoando e nos conduzindo. É o meu desejo nessa manhã. Bondoso Deus e Pai, nos colocamos em Tuas mãos nessa manhã. Conduz a nossa vida, perdoa os nossos pecados e nos ajude a cada dia a fazermos a Tua vontade. Fica conosco, é o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que sobre você Ele levante a sua face e nos conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.